Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner, eu sou o Vitor, hoje estou até de azul, cenário um pouco azul, em homenagem a Chelsea e City, para falar da janela de transferência. Esse é o segundo episódio da janela do Big Six. Bora lá? Começando pela janela do Chelsea, Jamie Gittens veio do Dortmund por 51,5 milhões de libras e olha, achei caro, hein? É uma promessa, mas a pergunta é um upgrade no Madueke? Não sei. Agora, nesse momento, eu acho que não. Pode surpreender? Claro, mas achei meio caro. Vamos ver. João Pedro do Brighton por 60 milhões e aqui o Chelsea acertou em cheio, tá? Cara, eu acho que vai ser top 10, talvez top 5 transferências dessa janela de verão, tá? Porque, cara, que contratação absurda, tá? O João Pedro já vinha jogando muito bem no Brighton, para quem acompanha a Premier League aí há um tempo, e muito time sondando ele, né, vendo possibilidade de contratação, e o Chelsea foi lá e pá, e assim, encaixou como uma luva, contratação excelente do Chelsea. Já chegou metendo gol importante, gol no Mundial, já tá fazendo gol na Premier League também. Cara, que jogador é esse João Pedro, hein? Excelente contratação e bom pra seleção brasileira também, pra quem gosta aí de acompanhar a seleção. Liam Delap veio do Ipswich por 30 milhões de libras. E esse até que metia uns golzinhos, né, ali no Ipswich. E assim, ainda não entregou, mas não foi tão caro. É jovem ainda. E, gente, nada impede que, sei lá, ano que vem esse cara exploda e venha pro Chelsea e arrebente de fazer gol. Então eu considero sim uma boa contratação do Chelsea. Jorel Hato, não sei como pronuncia, veio do Ajax por 38,5 milhões de libras. E olha, esse eu queria no Arsenal, tá? Se o Arsenal já não tivesse a cobertura excelente que temos na esquerda, eu teria ido atrás desse cara. Tanto que o Arsenal tava sondando ele também, né? Mas jogador muito bom, muito novo, e é uma excelente opção para lateral esquerda, para cobrir o Cucurella, e 19 anos, né, gente? Excelente contratação. Estevão William, que veio do Palmeiras por 29 milhões de libras, Palmeiras nadando na grana, que isso aí deve ter dado R$1 bilhão. Outro acerto em cheio do Chelsea. O moleque entrou no Chelsea como se estivesse há 10 anos jogando no Chelsea, sendo que ele tem 18 anos, sei lá. O moleque veio voando, literalmente, fora e dentro de campo. Eu acho que vai ser uma das contratações surpresa dessa janela, sabe? Que assim, o pessoal achava que ia dar bom, mas que vai surpreender. Já chegou chegando, já tá jogando muito, já tá pedindo passagem já no time titular. Preocupante pros outros times da Premier League, mas muito bom pra seleção também. Outro cara que promete muito e tá entregando. Mais uma excelente contratação do Chelsea. Ainda vieram Dario Essugo do Sporting. Esse eu não conhecia. É um volante pra cobrir ali a ausência do Caicedo ou pra revezar com ele, né? Pra poupar o Caicedo, dependendo do jogo da semana, não sei. Parece interessante. Veio por 18,5 milhões de libras. Mamadou Sarr, que veio do Strasbourg por 12 milhões de libras. Mais um jovem, 20 anos, e que já foi emprestado pelo Chelsea. É o Chelsea pensando no futuro, né? E bizarro, porque ele foi contratado do Strasbourg e já foi emprestado de volta pro Strasbourg. Estranho, não? Fui olhar, o Strasbourg é do mesmo grupo financeiro que é dono do Chelsea. Não sei como me sinto em relação a isso. Parece que não estão infringindo nenhuma lei, então tá tudo bem. Porque, por exemplo, contrataram esse tal de Kendry Pais, do Independiente del Valle, por 17,3 milhões de libras e já emprestaram pro Strasbourg também. E aí veio o Alejandro Garnacho também, por 40 milhões de libras do United. Cara, esse é uma incógnita. A gente precisa ver ele jogar pra saber qual versão do Garnacho que vem, né? Porque ele mostrou, sim, muito potencial no United, mas sei lá. Ele foi apagando, e umas atitudes fora de campo também que eu não gostei. Achei essa contratação duvidosa, mas tem potencial. E aí veio também o Facundo Buonanotte, do Brighton, por empréstimo. No total foram 296,8 milhões de libras em compras do Chelsea. Chelsea sempre gastando muito dinheiro, né, nas janelas. Mas achei que contrataram muito bem nessa. Aí de saídas importantes tivemos. Aí eu vou falar as mais importantes, depois eu boto uma listinha aqui de todos os nomes que saíram. E aí foram por empréstimo, algum jogador da base que foi pegar experiência. Começando com Petrovic, que era o goleiro reserva. Eu achei um vacilo, tá? Mas conseguiram um valor muito bom. 25 milhões de libras vendido pro Bournemouth.
Achei um vacilo por quê? Não sei se ele é pior do que o Sanches não, tá? E como o Chelsea não contratou um goleiro melhor, não entendi eles terem vendido o Petrovic. Mas conseguiram uma grana boa. Aí o Kepa, que foi pro Arsenal por 5 milhões, muito obrigado. Achei uma boa contratação do Arsenal. E não deu certo no Chelsea, né? Então, 5 milhõezinhos, perfeito. Noni Madueke, 52 milhões de libras para o Arsenal. E, gente, aqui vocês se aproveitaram de como o Arsenal consegue fazer maus negócios, né? Não tenho nada contra o Madueke, acho ele um bom jogador, mas não vale 52 milhões de libras. Pode chegar a valer? Claro, a gente não sabe como é que é o futebol, a gente tem um monte de exemplo aí pra provar isso, inclusive. O próprio Salah, o próprio De Bruyne, nunca se sabe. Mas foi muito caro. Excelente negócio pro Chelsea. João Félix foi pro Al Nassr, 43,7 milhões de libras, e finalmente se livraram desse flop, né? O flop da década, né? Provavelmente. Aquela promessa que nunca entregou, que nunca chegou. Pois é, João Félix. Querendo ou não, ótima venda pro Chelsea. Olha, esses 4 próximos eu deixei como negociações importantes para provar como o Arsenal faz maus negócios quando vende. E o Chelsea vende muito bem. Eu falei isso no primeiro vídeo, assiste lá. Olha isso. O Gochuku foi pro Burnley por 23 milhões. 23 milhões. Quem é esse cara? Isso é fraude, não é possível. Como conseguiram vender esse cara por 23 milhões? Armando Broja, horrível, também pro Burnley, 20 milhões de libras. 10 estava bem pago. Renato Veiga foi pro Villarreal por 26 milhões de libras. Esse cara chegou a jogar? Olha esse preço. Chukwuemeka. E o Chukwuemeka foi pro Dortmund por 24 milhões. De novo, mais um jogador meia boca. E olha o preço que conseguiram. Além disso, ainda foi o Nkunku pro Milan, aos 45 também do segundo tempo, por 36 milhões de libras. Esse preço eu acho até ok, porque eu vi potencial no Nkunku, mas ele vive no DM, né? Tomara que ele tenha mais sorte no Milan. É um bom jogador. No total, receberam 301,8 milhões de libras. Olha aí que absurdo. O Chelsea lucrou 5 milhões de libras nessa janela. O Chelsea realmente virou uma empresa de comprar e vender jogador, né? Sério. Contra o Chelsea, não tem ninguém que consiga competir na janela de transferências. É um absurdo. E assim, foi uma janela excelente, tá? Limparam o time e ainda conseguiram lucrar um pouquinho. Muito boa, muito boa. E o City, como foi? Vamos ver. Chegou o Reinders, do Milan, por 46,3 milhões de libras. E excelente contratação, tá? É um cara que tá chegando no auge da carreira agora, né? Fazendo 26 anos. É um jogador criativo, meio campo excelente, tá? Excelente. A gente precisa ver como é que ele vai progredir aí nessa temporada. Ele começou muito bem, né? Deu uma impressão muito boa ali pro torcedor do City. Principalmente no primeiro jogo. Depois jogou um jogo mal, jogou um jogo mais ou menos. Mas normal, né? O cara tá chegando na Premier League. É aquela desculpa, né? Do jogador novo na Liga Nova. Não é bem uma desculpa, né? É um motivo. E é um motivo razoável. Vai se dar muito bem nesse time. Veio Etnori, do Wolves, por 36 milhões de libras. Mais uma excelente contratação aí do City para cobrir a lateral esquerda. Fazia jogos excelentes pelo Wolves e acho que vai se dar muito bem no City. O Marcos Bettinelli, eu não ia falar, mas eu vi que é um goleiro de 33 anos, que eu nunca tinha ouvido falar, e veio do Chelsea. Eu não falei especificamente sobre ele, né? Coloquei na listinha só, porque é um cara mais desconhecido. Mas eu achei interessante colocar aqui, porque a gente vai ver que o City trouxe mais 2 goleiros, 3 goleiros no total. Mas é um goleiro de 33 anos, é um cara já mais experiente, provavelmente vai servir ali pro vestiário, né? O cara da experiência, para unir o time, não sei, ele deve ser muito bom nisso. Aí veio o Cherki, do Lyon, por 34 milhões de libras e que contratação excelente. Quando eu vi esse cara, eu descobri pela seleção. Eu vi um jogo da seleção da França, ele fez um golaço de fora da área e se movimentando muito, dando uns bons passes assim, técnica apurada. Eu falei, cara, eu quero esse cara no Arsenal, a gente precisa de um jogador desse, mas infelizmente, acho que sei lá, uma semana depois, contratado pelo City, excelente contratação. Não tem nem o que dizer, ainda mais por esse preço. Aí temos o Nipan, esse eu coloquei também como destaque, apesar dele já ter sido emprestado, porque o Arsenal estava muito interessado nele, porque dizem que esse menino é o novo Odegaard. E pelo que eu vi, eu queria muito ele no Arsenal, mas o Haaland deve ter convencido ele melhor. E jogar pelo Pep também, né? Pesa um pouco mais. Mas, ó, muito promissor. E é o City pensando no futuro também, né? Boa contratação. James Trafford, do Burnley, por 31 milhões. Já veio jogando de titular, né? Na Premier League. E, cara, não se enganem pela falha / entregada que ele deu ali no jogo contra o Tottenham. É um bom goleiro. Fez defesas excelentes ali. No próprio jogo contra o Tottenham, fez defesas excelentes. É um bom goleiro. Só que o Pepe não tem paciência, né?
E aí já trouxe logo o Donnarumma por 26 milhões de libras do PSG. E que contratação absurda, tá? Que contratação absurda. Pra mim, top 3 goleiros da atualidade, brigando pra ser top 1, tá? Eu só acho que ele ainda não é melhor do que o Courtois. Ainda mais porque ele se destacou muito por causa da última temporada, né? Se você for analisar a carreira, era um goleiro que falhava muito. Nessa própria Champions que eles ganharam contra o Arsenal, ele falhou. Foi 2-0 pro Arsenal na fase de grupos. Era um goleiro muito irregular, mas entregou tudo ali na fase final da Champions e jogou demais e tá numa fase excelente. Excelente contratação do City. Tô até agora tentando entender por que o PSG liberou o Donnarumma. Bizarro. Até que veio pouca gente, né? O City normalmente traz um monte de gente, mas trouxe peças ali mais selecionadas. Interessantíssimas as contratações, que totalizaram 185 milhões de libras. E assim, para o padrão City, ficou bem abaixo, né? Dinheiro de pinga isso aí pro City. Tá, e aí quem saiu? Algumas lendas, hein? E a primeira foi o Kevin De Bruyne, encerrando aí um ciclo do futebol, né? Que jogador que é o Kevin De Bruyne. Um dos melhores meias da história da Premier League. Provavelmente a maior lenda da história do City. Mas é isso, né? O tempo é cruel. O tempo passa para todo mundo. Esse dia chegaria e chegou. Foi pro Napoli, de graça, né? Não renovou o contrato. E, falando da perspectiva Gunner, é um alívio não precisar mais jogar contra esse cara, tá? Gênio da bola, absurdo, cracaço. Mas legal que a gente vai conseguir ver ainda, né, um pouco do futebol dele ali no Napoli. Já estreou muito bem, aliás, então dá pra gente admirar de longe agora. O Ederson foi pro Fenerbahçe por 12 milhões de libras e mais uma lenda se despedindo, né? Mais uma era que se encerra. Se não fosse ele, eles não teriam sido campeões da Champions League. É isso, mais um ciclo que se encerra, não tinha mais o que ele ganhar pelo City. Mas ainda é jovem, né, pra goleiro, tem muito o que jogar ainda. Manuel Akanji foi por empréstimo pra Inter de Milão. Esse eu não entendi direito, porque não trouxeram nenhum zagueiro novo, né? Eu não achei, pelo menos. Pô, vai ficar com a zaga meio defasada, né? Se tiver uma lesão ali, ferrou. Mas deve ter alguém, né, da base, talvez. Não pesquisei a fundo, confesso. Mas tá aí, curioso. Akanji pra Inter de Milão por empréstimo. Aí Kyle Walker, que foi pro Burnley por 5 milhões de libras. Pô, eu falei bastante do Burnley nesse vídeo, né? Boas contratações aí do Burnley, tentando permanecer na Premier League. Mas falando de mais uma lenda do City, tá? Que ganhou tudo que tinha que ganhar com esse time. Mas ele já não era aquele Kyle Walker fazia um tempo, né, gente? Desde aquela renovação, que ele quase saiu do time. Mas achei legal ele ter ido pro Burnley. Continua na Premier League. Não sei se ele tem perna para aguentar a Premier League, mas foi um bom negócio para os dois. E o Jack Grealish foi pro Everton por empréstimo e foi a melhor coisa pro Grealish, também pro City, né? Não funcionou no City, teve seus momentos, ganhou seus campeonatos, mas não brilhou como brilhava no Villa, né? E é um bom jogador, já tá provando isso no Everton, tá jogando muito. Bom negócio pros dois. E o Gundogan, que foi pro Galatasaray. Pelo que eu vi, foi rescisão de contrato. E lenda. Outra lenda que agora sai em definitivo, né? Saiu, voltou, agora sai de vez. Não tava mais dando pra ele na Premier League, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Kyle Walker. Não tava aguentando mais o ritmo da Premier. Mas, pô, lenda. Lenda do time. Bom negócio pros dois também. Aí, no total, venderam 80 milhões de libras. E olha aí. Ficaram com um saldo de 105 milhões. Pô, cara, pro City, padrão City, isso é muito bom. É muito bom. Janela muito boa. Achei que faltou um zagueiro. Não entendi essa de trazer 3 goleiros. Caramba, loucura. Mas, enfim, perderam algumas lendas, né? Mas era inevitável. Como eu disse, o tempo chega pra todo mundo. Ciclos começam, ciclos se fecham e é isso. Boa janela pro City. Foi uma boa janela. E aí, galera, 2 janelas mais modestas, né? Do que de Arsenal e Liverpool. Vejam lá o primeiro vídeo que eu falei sobre as 2 janelas de Arsenal e Liverpool. Mas 2 janelas muito boas. City está passando por uma reformulação de elenco, né? O Chelsea continuando esse projeto aí de comprar jogadores novos, vender por bons preços e aí conseguindo ótimas peças, né? Em João Pedro e agora Estevão. Cara, interessante. E vamos ver, né? Se o City consegue voltar para brigar pelo título. Ou de Premier, ou de Champions League. Mas eu achei a janela do Chelsea um pouco melhor. Além de terem trazido peças muito boas, ainda lucraram
na janela, né? O que é raro acontecer. Mas a do City não fica muito atrás, não. Trouxeram ótimos jogadores de meio pro ataque. E eu acho que na hora que eles encaixarem ali, o City volta a brigar por coisa grande, assim. Fora o Donnarumma, né? Talvez o melhor goleiro do mundo. E o Chelsea tentando manter esse momento bom, né? E agora na Liga dos Campeões vai ser um pouquinho mais complicado do que Conference League, né? Convenhamos. E é isso, galera. Mais um episódio da janela de transferências do Big Six. No próximo vamos falar de United e Tottenham. O que você achou da janela de City e Chelsea? Comenta aí. Concorda comigo sobre a janela do Chelsea ter sido melhor do que a do City? Por pouco, tá? Mas pra mim foi. Comenta aí. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilha aí com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E mesmo não sendo sobre o Arsenal, come on, you Gunners!